Bom, pessoal, a paz do Senhor. Nós vamos a mais uma videoaula desse nosso currículo, dentro do tema que nós estamos trabalhando, a disciplina que a gente está trabalhando com vocês nesse semestre, que é a heresiologia dentro do Instituto Bíblico Brasil para Cristo. E hoje nós vamos terminar aí o capítulo 4 do livro de apoio de vocês, falando sobre as principais seitas modernas. Estamos no ponto seitas não cristãs e vamos falar aí no ponto 422 sobre espiritismo. O espiritismo é uma das mais antigas formas de manifestações religiosas da humanidade. Em nosso estudo sobre o assunto, iremos abordar apenas as duas principais formas de experiências espíritas, que é a clássica, também chamada de mesa branca, e a popular, chamada de baixo espiritismo. No ponto 4.2.2, vamos falar sobre o espiritismo clássico. Foi no início do século XVIII que o espiritismo tomou uma nova configuração como a conhecemos hoje. Lá em meados do ano de 1848, em Hidesville, Estados Unidos, as filhas do casal Fox passaram a ouvir golpes nas portas e objetos que se moviam de um lado para o outro da casa. Kate Fox, uma adolescente, uma das filhas aí do casal, desafiou o poder invisível e repetiu o barulho como um estalar de dedos. O desafio foi aceito e cada estalar de dedos era repetido, o que surpreendeu toda a família. Dessa forma, se estabeleceu contato com o mundo invisível e a notícia alastrou-se por outras partes, admitindo-se que tais espíritos eram espíritos dos mortos. Partindo desse acontecimento, que recebeu ampla cobertura dos meios de comunicação da época, propagou-se o espiritismo por toda a América do Norte e também na Inglaterra. Na época, outros países da Europa também foram visitados com sucesso pelos espíritas norte-americanos. As irmãs Fox passaram para a história como as fundadoras do espiritismo moderno. E aí na França surgiu a figura de Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Este é o nome dele de batismo, ficou conhecido como Allan Kardec. Ele foi companheiro de universidade e amigo de Pestalozzi, também um espírita bastante famoso, e ele se tornou discípulo do Pestalozzi e o sistema educacional que ele ajudou a propagar. Nós conhecemos que o Pestalozzi, ele criou um sistema educacional, né, a Sociedade Pestalozzi, que até hoje tem bastante influência aí no mundo acadêmico. O Kardec dizia que havia recebido a missão de pregar uma nova religião. Escreveu e publicou vários livros, dentre eles o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, e o Livro dos Médios, bem também como periódico mensal editado em vários idiomas, conhecido como a Revista Espírita. Bom, atualmente o kardecismo é o maior representante deste segmento do espiritismo e ele tem como principais crenças, isso falando do espiritismo clássico, né, ou também chamado mesa branca ou autoespiritismo. O espiritismo kardecista, eles acreditam na existência e unicidade de Deus, desconstruindo o dogma da santidade trindade. Então eles acreditam em Deus como uma pessoa única, e aí a questão da trindade, que é algo bem difundido nos meios cristãos, né, principalmente os meios evangélicos, até mesmo os católicos difundem a ideia de uma trindade, da Santíssima Trindade. Para o Espiritismo, isso não existe. Para o espírita existe só uma pessoa, Deus, que é o único e que subsiste em apenas uma pessoa. A existência e a imortalidade do espírito, compreendido como individualidade inteligente da criação divina. Essa é outra crença também do espiritismo, ou seja, para eles o espírito é a parte mais importante do homem e o espírito ele precisa se evoluir e ele vai evoluindo através de várias reencarnações, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, no ponto 3 aí a gente vai falar dessa defesa da reencarnação como um mecanismo natural de aperfeiçoamento dos espíritos. Então, o espírito ele precisa
ser aperfeiçoado, e esse aperfeiçoamento vai se dar mediante a várias reencarnações, ou seja, para que um espírito se torne perfeito, segundo o Espiritismo, ele vai precisar passar por várias vidas até alcançar o estado de perfeição. O conceito de criação igualitária de todos os espíritos, simples e ignorantes em sua origem e destinados invariavelmente à perfeição, com aptidões idênticas para o bem ou para o mal, dado o livre-arbítrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós, segundo o Espiritismo, nascemos com o espírito simples e ignorante. Né? Na criação, nós tivemos essa igualdade, essa equiparação, segundo eles, dada por Deus, que todos nascem com o espírito simples e ignorante, e através do livre-arbítrio que foi nos dado por Deus, esse espírito ele vai se aperfeiçoando, né? Tanto no sentido bom como no sentido mal, ou seja, ele vai evoluindo tanto para o bem como para o mal, dependendo da liberdade de cada pessoa. Então, nesse sentido, eles acreditam que são necessárias várias vidas ou várias reencarnações para que esse espírito que foi criado por Deus de maneira simples e ignorante, ele se aperfeiçoe para o bem, né? Enquanto mais a pessoa vai se evoluindo para o mal, né? Se é que a gente pode usar esse termo evoluir, né? Mas quanto mais a pessoa vai se comunicando com o mal, mais longe ela vai ficando da perfeição do seu espírito. Então, para isso é necessário que ela reencarne várias vezes para que haja uma evolução positiva desse espírito. Outra crença do kardecismo é a possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados, os vivos, e os espíritos desencarnados, os mortos, através da mediunidade. Então, essa comunicação entre vivos e mortos é uma crença do espiritismo muito forte, e aí tem até a mediunidade, né, que é uma ciência que estuda, uma ciência espírita, claro, que estuda essa comunicação dos vivos com os mortos, através dessa intervenção de uma pessoa dotada espiritualmente, segundo eles, né, para que haja então a comunicação das pessoas que estão vivas, que eles chamam de encarnados, com os mortos, que eles chamam de desencarnados. A lei de causa e efeito também é uma outra crença do kardecismo, que compreendida como mecanismo de retribuição ética universal a todos os espíritos, segundo a qual nossa condição é resultado de nossos atos passados. Tá? Então, aquela lei do karma, como a gente falou em relação ao budismo, em relação ao hinduísmo, que eles também acreditam na lei do karma, o espiritismo também, eles acreditam que tudo que nós fazemos, positivo ou negativo, vai refletir em outras vidas. Então, se nós, nessa vida que nós vivemos, segundo eles, segundo a crença kardecista, se nessa vida que nós vivemos, nós não conseguimos evoluir satisfatoriamente, serão necessárias tantas vidas quanto forem possíveis para que nós cheguemos nesse estado de aperfeiçoamento. Outra crença é a pluralidade dos mundos habitados. A Terra não seria o único planeta com vida inteligente no universo. Então, eles acreditam em vidas de outros planetas, tá? Eles não entendem que a Terra seja o único planeta habitável. Então, eles acreditam em OVNIs, eles acreditam em seres de outros mundos, enfim, todas essas coisas que a ufologia traz, né, a luz e ensina e prega a crença de seres de outros planetas, de formas inteligentes habitando outros planetas. Essa é uma crença também do kardecismo, que é o espiritismo clássico ou o espiritismo mesa branca. Bom, e aí para terminar esse último item, nós vamos falar sobre o popular ou o baixo espiritismo. O termo espírita tornou-se forma de classificação de todos os outros grupos que acreditam em evolução dos espíritos.
comunicação dos vivos com os mortos e invocação de espírito das mais diversas procedências. Entre os grupos religiosos brasileiros considerados espíritas estão os grupos afro-brasileiros, tais como o candomblé, a umbanda, quimbanda e etc. Este segmento foi cunhado de baixo espiritismo ou também de espiritismo popular. Apesar de terem doutrinas comuns como a reencarnação e comunicação com os mortos, esta categoria de religião difere em outros vários aspectos do espiritismo clássico. No conjunto de crenças estão os seguintes valores e práticas: cerimônias litúrgicas, como o batizado e o matrimônio, sempre dentro do ambiente deles, né, de culto, eles celebram o batizado, celebram o matrimônio. Tem sempre a presença de imagens e plantas em seus cultos. E a música é dos pontos cantados para as entidades. Então, as músicas que eles cantam em louvores às várias entidades que eles acreditam aí, né? Sacrifício de animais em ritos para orixás. Então, eles sacrificam animais, esse baixo espiritismo ou espiritismo popular, eles fazem sacrifícios de animais para, normalmente, despachos, enfim, para finalidades diversas, né? Então é um lado muito mais negro, mais escuro do espiritismo. Consagração de pessoas para orixás através de ritos de raspagens de cabeça, uma forma de entrega do fiel a determinada entidade. Eles também têm muito a incorporação de espíritos, às vezes espíritos bons, mas às vezes também espíritos malignos, né? Então há essa crença na incorporação de espíritos, tá? Uso de imagens de santos católicos com o nome de orixás. Então eles pegam lá um santo da Igreja Católica e mistura tudo e dá um nome espírita, né, para este santo, e eles adoram este santo com o nome que é dado pelo espiritismo popular ou baixo espiritismo. Apesar de terem muitas coisas em comum entre os segmentos espíritas brasileiros, é a doutrina espírita um segmento, a linha da Umbanda, denominado de Umbanda Branca, que mais se aproxima do kardecismo. Então, desses movimentos, desses segmentos que são considerados baixo espiritismo ou espiritismo popular, o mais evoluído é a Umbanda Branca. Eles estão mais próximos aí do kardecismo clássico, do espiritismo clássico, do que os outros tipos, como o candomblé, como a crença em orixás, como outros segmentos aí que invocam espíritos, né? E às vezes espíritos malignos, tá? Então, candomblé, umbanda, quimbanda, tá? E de todos esses segmentos aí, a mais próxima do kardecismo, que é o espiritismo clássico, é a Umbanda Branca. Então, por aqui nós terminamos aí este capítulo 4 do nosso livro de apoio, né? E aí depois vocês têm uma recapitulação para ser feita aí. Eu gostaria que vocês fizessem esta recapitulação. E aí, na próxima videoaula, nós já vamos entrar no último capítulo do nosso livro de apoio, o último capítulo aí dessa nossa matéria que nós estamos ministrando para vocês. E aí a gente encerra. Tá? Então, quero desejar a todos aí que vocês estejam bem, que vocês se cuidem e que Deus possa estar auxiliando a cada um de nós a vencer este momento mal. Até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir.